Paz do Senhor Jesus a todos. Mais um dia, quando deitamos, dormimos e acordamos, porque o nosso Deus nos sustentou. Mais um devocional que eu quero aqui iniciar, compartilhar com cada um de vocês. E o tema é: seja responsável com os seus compromissos. Mas antes de iniciar, eu quero orar com vocês para que o Espírito Santo tome a frente, assuma o controle de todas as coisas, fale aquilo que é necessário para cada um de nós. Amém? Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo. Estamos aqui, Senhor, na sua presença. O Senhor é bem-vindo, Pai, entre nós. O Senhor é bem-vindo, Senhor. Sem Ti não vale a pena, Senhor. Sem Ti não vale a pena, Pai, iniciar nenhuma live, nenhum devocional, nenhuma mensagem, Pai, porque nós somos limitados, nós somos falhos. Somos totalmente pequeninos, Pai, e dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu agir. Por isso eu oro e peço, Senhor, fala através da minha vida, que cada um que ouvir esta mensagem seja edificado, seja abençoado, Pai, e possa entender, Senhor, a Sua vontade, o Seu querer, os Seus propósitos. Age em nosso coração. Abre os nossos ouvidos, Senhor, que toda distração agora seja repreendido. Que tudo aquilo que possa impedir, Senhor, o Teu agir, Pai, o Teu manifestar em nosso meio agora, Senhor, seja repreendido. Espírito Santo, sonda cada coração, cada pensamento agora, Deus. Que esta vida, Pai, que está ouvindo esta mensagem, possa estar sensível, Pai, ao Teu querer. Possa, Senhor, querer viver, Pai, a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assume o controle, Espírito Santo, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Quero aqui meditar com vocês no livro de Davi, na história de Davi, né, que está em 1 Samuel. Eu vou ler só um versículo que está em 1 Samuel 17, no verso 15, que diz: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, quando ele foi chamado para ser ungido, né, quando Samuel vai lá na casa de Jessé e passa diante dele os seus 7 filhos, né, Eliabe, Abinadab, Samar, ele tinha 8 filhos. Então, consequentemente, Davi tinha 7 irmãos. E quando nenhum deles, né, é o escolhido por Deus, aí mandam chamar Davi. Só que onde Davi estava? No campo, apacentando as ovelhas de seu pai. Outro ponto onde Davi estava, quando Saul estava sendo atormentado por aquele espírito maligno da parte do Senhor. E então um homem ali começa a descrever Davi, né, fala que ele era um homem sisudo, forte, valente, homem de guerra, e o Senhor é com ele. Perceba que as características de Davi eram observadas, né, por pessoas ali. Mas onde ele estava? No campo, apacentando as ovelhas de seu pai. Outro ponto onde também Davi estava na mesma situação, quando seus irmãos estavam na guerra, e ele então é enviado pelo seu pai para enviar alimento e ver se seus irmãos estavam bem, né? Davi, ele se levanta pela manhã e ele poderia deixar aquelas ovelhas de qualquer maneira, deixar aquelas ovelhas abandonadas, largadas. Ele fez isso? Não. Mas Eliabe pensou que ele havia feito isso, o acusou, né? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Mas a Bíblia fala que Davi, ele deixou aquelas ovelhas com um guarda, ao cuidado de um guarda, né? Então o que eu aprendo? Que ser responsável não está associado ao momento, mas em quem você decidiu ser, independente do momento. Davi, ele foi ungido rei, mas quando ele recebeu aquela unção sobre si, ele poderia ter pensado: eu fui ungido rei, por que então eu vou continuar sendo pastor, eu vou continuar cuidando das ovelhas? Mas ele decidiu voltar para o campo e assumir a responsabilidade que lhe era devida. E é isso que eu quero hoje ministrar ao seu coração, qual o Senhor falou comigo.
sobre nós sermos responsáveis com aquilo que nós já temos, com aquilo que o Senhor já confiou às nossas mãos. Quais têm sido as nossas responsabilidades hoje? Como nós temos cuidado daquilo que temos hoje? Davi poderia ter largado aquelas ovelhas de qualquer maneira, né? E já ter deixado subir a mente a posição que ele iria assumir no tempo certo. Mas ele foi responsável independente de posição ou de posicionamento, entende? Ou seja, não é o seu momento, não é a sua condição hoje que tem que determinar as suas responsabilidades. É você quem decide ser responsável com o que tem. E a pergunta é, como nós temos cuidado do que o Senhor tem nos entregue, tem nos confiado? A Bíblia fala que se nós não formos fiéis nas coisas pequenas, como que nós teremos, alguém vai confiar algo grande para nós? Talvez você tenha almejado coisas grandes, você tenha almejado alcançar níveis altos, chegar a níveis altos, mas como você tem zelado pelo seu agora? Como você tem cuidado das suas responsabilidades hoje? Né? Perceba que Davi, além de cuidar das ovelhas, ele tinha outras responsabilidades, como tocar para Saul, obedecer às ordens do seu pai. Mas perceba que ele, em momento algum, deixou de cuidar das ovelhas. Mas ele conseguia administrar e organizar o tempo dele. Ele era o menor, ele era o mais jovem, ele era o menor da casa, mas ele era responsável. Aleluia. Davi era o mais moço, né? Ele tinha os teus 3 irmãos, os maiores, que eram Eliabe, Abinadab, e eles estavam ali seguindo Saul. E a Bíblia fala que Davi, porém, ele ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi ele poderia esquecer as ovelhas quando foi ungido. Ele poderia não voltar para o campo para cuidar delas. Mas perceba que ele não é visto por homens nesse momento. Né? O momento que ele tem aquela responsabilidade de se preocupar com as ovelhas, ele ia lá, tocava para Saul, porque ele tinha esse novo compromisso. Ele assumiu esse novo compromisso de tocar para Saul toda vez que aquele espírito maligno se apoderasse dele. Mas o fato dele ter assumido uma nova responsabilidade não fez com que ele fosse relaxado na antiga, entende? Então que você possa organizar o seu tempo, que você possa pedir ao Senhor sabedoria para administrar o seu tempo. O que é ser responsável? É você responder pelos seus atos, né? Você levar com seriedade aquilo que lhe foi confiado. Não leve na brincadeira as responsabilidades que lhe foram entregues, mas que você tenha zelo em fazer, independente de estar sendo visto. Davi, quando estava cuidando das ovelhas, não tinha plateia, não tinha aplauso, mas ele não fazia para ser visto. Ele fazia porque era necessário ser feito. Entenda isso. A responsabilidade é algo que você necessita. É uma necessidade que você assume e você precisa cumprir com ela, independente de quem está te vendo ou não aqui na terra. Davi, ele era observado por Deus no céu. Deus, ele observava os detalhes de como Davi cuidava das ovelhas. Aleluias. E eu quero dizer para você que a maneira como agimos nos detalhes, como agimos e somos nas pequenas responsabilidades agora, vai determinar a nossa história e o legado que deixaremos depois. Deus, ele tem visto você. Deus, ele tem te contemplado. Nesse período de quarentena, tem mostrado para nós que sim, nós temos tempo. A diferença está em como nós estamos administrando o tempo que temos. Como nós estamos cuidando do nosso dia a dia. Quais têm sido as prioridades? Porque quando você prioriza algo, quando algo é importante para você, você sempre arruma uma forma de fazer, de cuidar, não é verdade? E buscar a face de Deus também é uma responsabilidade nossa. Por que muitas das vezes a gente é tão responsável por aquilo que nós queremos alcançar, para aquilo que é nosso, e muitas das vezes somos tão relaxados com as coisas do Senhor, né? Com as responsabilidades de Deus. Então que a prioridade também na sua vida seja essa.
estar diante do Senhor, buscar a vontade de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus, tirar um tempo como esse devocional, né? Poder ouvir a palavra, poder meditar nela no decorrer do seu dia, entender o que o Senhor requer de você, o que o Senhor busca através de você. O Senhor, Jesus falou que aquele que ouve os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. É muito fácil a gente falar, Senhor, eu te amo. Mas quais têm sido as nossas atitudes? Como temos demonstrado? Nós temos priorizado, de fato, a vontade de Deus? Temos priorizado, de fato, a busca pela palavra, em conhecê-lo mais, em ter tempo para estar com Ele no nosso dia a dia? Muitas das vezes a gente passa tanto tempo trabalhando ou nos nossos afazeres domésticos. Isso é responsabilidade. São responsabilidades que nós temos e precisamos fazer. Mas por que não também ser responsáveis nas coisas do Senhor? Por que não também priorizar aquilo que de fato é importante para nós? Lembra de Marta e Maria? Jesus vai à casa de Marta e Maria, Marta o recebe em sua casa. Mas a Bíblia fala que ela estava ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só era necessária. Maria escolheu a boa parte. Entenda que responsabilidade exige de nós prioridade. E nós precisamos organizar o nosso tempo para que a gente possa dar conta de tudo aquilo que nos foi confiado, que nos foi entregue. Então, que você possa meditar nesta palavra e entender que ser responsável não está associado ao teu momento, mas em quem você decidiu ser, independente do momento. Davi, ele tinha responsabilidades e ele conseguiu administrá-las, ele conseguiu organizá-las. Em nenhum momento ele largou as ovelhas de qualquer maneira. Poderia? Sim. Ele foi ungido rei. Se ele deixasse este pensamento subir à sua cabeça, agora eu vou ser o rei, mas ele só chegou à posição de rei por ser um bom pastor, por ser observado por Deus nos pequenos detalhes. Por que Davi, sendo menor, tinha 7 irmãos, com aparência, com estatura, e ele foi o escolhido por Deus? Porque o Senhor, ele observa as nossas ações. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então não adianta a gente parecer, nós precisamos ser. Davi, ele era alguém que agradava ao Senhor. Os olhos dos homens não viam. Ele era esquecido lá no campo com as ovelhas, mas o Senhor estava com ele. E quando você busca esse relacionamento com o Senhor, prioriza a presença dele, não para ser visto por homens, mas pela prioridade de querer estar com ele, ele prepara todas as coisas para você. Ele prepara o cenário da sua história. Então se lembre, aquilo que você prioriza hoje, a forma como você age agora, vai determinar a tua história e o teu legado depois. Então que possamos buscar responsabilidade diante do que nós já temos para executar agora, né? Diante daquilo que nos foi confiado a fazer. Nos detalhes, nas pequenas coisas. Você busca algo grande da parte de Deus, você busca lugares altos, então analise como você tem agido agora, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, para que no tempo da honra de Deus sobre a sua vida, você possa valorizar e se lembrar que, sendo grande ou pequeno, é necessário ter responsabilidade, é necessário cuidar daquilo que nos foi confiado. Porque as bênçãos que vêm sobre nós é consequência do nosso zelo, da nossa busca à presença de Deus, né? Aquilo que nós priorizamos hoje vai refletir em quem nós seremos amanhã. Então que você possa meditar nessa palavra e que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Que você tenha um excelente dia com responsabilidade em nome de Jesus.